Bom, convido você a abrir sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro que escreveu Samuel, no capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Enquanto você abre, o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, nós lemos há pouco tempo, 2 Coríntios 9. No capítulo 1, o apóstolo Paulo, podem abrir, irmãos, 1 Samuel 30. É apenas uma introdução. O apóstolo Paulo, ele diz que aconteceu tribulações tão agudas na Ásia, que ele chegou a se desesperar da própria vida. A própria vida dele, ele perdeu a esperança de que ia viver, diante de tribulações tão agudas que ele passou. E alguns, às vezes, chegamos aqui, alguns de nós, negociando com a própria alma, por que a gente não desiste? Alguns chegam aqui na igreja, nós louvamos, cantamos, oramos, mas eles estão em franca negociação com a própria alma. Por que eu não desisto? Por que desistir para mim não é a melhor opção? E brigam contra isso. Não é difícil a gente encontrar pessoas que estão dando para si mais um dia, para ver se as coisas mudam. E estão indo de dia em dia, negociando com tudo e com todos, até mesmo com Deus. Por que eu não desisto? E muitas vezes chegamos aqui não aguentando mais. Quantas vezes nós chegamos aqui, sentamos nessas cadeiras, em angústia mesmo, dizendo, Deus, fala comigo, porque eu não estou aguentando mais. Não aguentando mais tal situação, X situações, de acordo com a particularidade de cada um. Como eu falei, nesse período que eu tenho o privilégio de ser pastor dessa igreja, nunca subi, nunca vim até esse local com nenhuma intenção que não fosse dizer a verdade, né? E hoje não será diferente. Mas nessa linha de pensamento, por que você não deve desistir? E aonde você vai encontrar forças para não desistir? Por que desistir não é a melhor opção? 1 Samuel 30 nos dá um relato muito valioso da vida de Davi, onde a sua angústia, entre aspas, está chegando ao fim. No capítulo 31, Saul já morre e era o seu perseguidor, o seu algoz, nada menos do que o próprio rei. Convido você a acompanhar comigo a leitura. Quero ler todo o capítulo e pedir que você, o máximo possível, preste atenção na leitura e até mesmo sublinhe aquelas frases que mais lhe chamam a atenção. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham dado como ímpeto contra o sul a Ziclag e esta ferido e queimado. Eu acho que é importante dar uma pausa só para a gente se situar. Davi, ele foi expulso, pedido para ir embora, fica melhor, do rei dos filisteus. E Davi está voltando para uma cidade chamada Ziclag, que tinha sido dada a ele como cidade refúgio. Ele, suas mulheres, seus homens e suas esposas, assim também como seus filhos. Davi estava sendo perseguido pelo rei, nada menos que isso. E Ziclag se tornou uma cidade onde Davi poderia se refugiar, porque essa cidade era protegida pelos filisteus. E o rei de Israel, no caso Saul, tinha medo dos filisteus, por isso que ele não combatia. E essa região, Ziclag, se tornou para Davi o seu porto seguro. Então, quando Davi sai de onde estava, foi convidado para ir embora junto com seus homens, ele volta para esta cidade, que é a sua cidade de refúgio. Voltaremos para nos reencontrarmos com as nossas esposas e os nossos filhos. A situação para Davi não estava fácil. Para você ter ideia, ele estava trabalhando no exército filisteu. Lembra de um tal de um Golias, que ele matou? Ele era do exército dos filisteus. Então, Davi era quase que um servo do inimigo. A situação dele não estava fácil, para não morrer pelo rei. E aí, 3 dias depois de expulso,
ele chega a Ziclag. Vamos continuar, verso 2. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam. Quem? Os amalequitas, que foi dito aqui no versículo 1. Porém a ninguém mataram, nem pequeno, nem grande, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e a queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimimeleque: traze-me a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 homens, que se achavam com ele, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão, e comeu, e deram de beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos, e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, o povo que tinha queimado a cidade, do versículo 1. E meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá, e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus, que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo, o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomara da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres, não lhes faltou coisa nenhuma, coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem um despojo, nada que lhes havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as suas ovelhas e o gado, e os levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Chegando Davi aos 200 homens, que de cansados estavam, não puderam seguir, e ficaram no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, os saudou cordialmente. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram guerrear conosco, não lhes daremos o despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e vá embora. Porém, Davi disse: não fareis assim, meus irmãos. Com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel, aos de Ramote, do Neguebe, aos de Jatir, aos de Aroer, aos de Sifimote, aos de Estemoa, aos de Racal, aos que estavam nas cidades dos Jerameelitas e das cidades dos queneus,
aos de Orma, aos de Borazã, aos de Atasse, aos de Hebron, e a todos os lugares em que andaram Davi, ele e os seus homens. Amém. Convido-os a orar mais uma vez. Pai Santo, Tu tens ministrado tanta coisa profunda a nós até aqui. Pedimos ao Senhor que sopre vida nesse lugar. Tu fizeste isto no Éden. Jesus fez isso com seus discípulos, um sopro que mudou as histórias. Oh Deus, em nome de Jesus, sopre em nossos corações. Um sopro de vida, um sopro de renovo. Que nós saiamos daqui gerando vida por onde passemos. Nos aponta os caminhos, Senhor. Traz água aos corações áridos. Faz com que este culto tenha muito significado para todos nós. E isso nós dependemos exclusivamente do Senhor. Trazendo a nós a revelação da Tua vontade, nesta noite, para cada um dos nossos corações. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Então, qual é a realidade de Davi aqui, gente? A realidade de Davi está bem simples. Então, nós lemos o capítulo todo, vou citando aqui alguns textos, espero que você me acompanhe, nós não vamos para outros textos e ficaremos aqui como oramos, que o Senhor nos abençoe. Na administração das consequências dos seus pecados, porque Davi nada mais estava vivenciando as consequências das suas escolhas, então ele aqui estava enfrentando a dor de ser terrivelmente perseguido, como eu já falei, pelo próprio rei. Escondendo-se em regiões diversas, sem nenhuma segurança, sem nenhuma estabilidade, com gente complicada do lado dele. Davi, ele acaba de ser dispensado, como eu falei, ele chega a esse território, encontra tudo queimado, ele estava na expectativa de rever suas mulheres, não vou explicar hoje porque 2 mulheres, mas tem as suas razões lá, estudem isso não é recomendado para nós, né? Isso o ministério do Senhor adverte, isso você não deve ter 2 mulheres. Então eu não vou explicar isso aqui, tem a história do porquê que Davi tinha 2 mulheres aqui, né? Então, todos os seus soldados chegavam a Ziclag esperando reencontrar suas esposas, seus filhos, sua família, e o que encontram são cinzas e solidão. Nada mais neutralizante do que essa dor. E eles choraram tanto, que não tinha mais forças nem para chorar. Não sei se você já passou por um episódio assim. Você queria ter mais força para chorar e não aguenta. Além disso, esses 600 homens estão agora atribuindo a Davi a responsabilidade de tudo isso, e agora querem apedrejá-lo. E nisso o coração de Davi se angustia, versículo 6, e essa angústia, a força é como quem está sendo esmagado no canto da parede, é a mesma sensação. Então pega tudo isso, como pode, no final do versículo 6, esse homem se reanimar no Senhor? Aqui, esse quadro de extrema solidão, de profunda angústia, de todos os seus sonhos terem virado cinza, de todos os seus projetos estar acabando com fogo, das pessoas que ele amava e dos lenitivos aí da sua vida agora estão em algum lugar que ele não sabe onde é que estão. Se estão sendo abusadas, se serão vendidas como escravos, ou se já foram vendidas, ele não sabe. Se foram mortas, ele não sabe. E como pode uma situação dessa, um homem se reanimar? O que seria mais óbvio, o que seria mais lógico, é esse homem se matar. Era esse homem chegar no meio desses 600 e dizer, vocês estão certos. Não há mais por que continuar vivendo. Esse Deus e os planos desse Deus, eles não fazem sentido para nós. Se o Senhor é Deus mesmo, e Ele é o meu Deus, por que isso está acontecendo? Então não tem sentido. Os fios estão completamente desconectados. Até então o azul conectou com o azul, até então o vermelho com o vermelho. Agora nenhum fio da minha vida tem conectores correspondentes. Nada se encaixa, para mim está tudo errado. Então o ideal seria desistir. Escuta, por que eu não desisto? Mas o caso é que Davi, no versículo 6, nos dá, pelo menos aqui, no registro de Samuel, ele se reanimou na pessoa certa. E é isso que faz com que a gente não desista.
Nós não vamos desistir se nós buscarmos na pessoa certa a condição da gente continuar vivendo. E qual é a pessoa certa? Senhor, vírgula, seu Deus. Os projetos do Senhor não pegam fogo. Os planos do Senhor não são inflamáveis. Aquilo que Deus tem para nós, eles não podem terminar em cinzas. Não podem. E isso é a compreensão de quem é Senhor. Davi, ele se reanima no Senhor. E se ele é Senhor, os planos e os projetos dele, apesar de uma cidade em fogo, e apesar das pessoas que eu amo sumiram, ele ainda continua sendo Senhor. E talvez seja aí um dos lugares onde nós mais entramos em crise, aonde o Senhor falha. Eu vou buscar respostas onde? O Senhor não funcionou, o Senhor não cuidou, o Senhor não protegeu a cidade, o Senhor não protegeu minha esposa, o Senhor não protegeu minhas filhas. Então para que serve o Senhor? Na verdade, muitos de nós temos essa pergunta aguda e reverberando dentro do nosso coração: para que Deus serve? Por que o Senhor, ele se tornou alguém que abençoa os nossos projetos e nossos sonhos, na verdade? Gente, pensa aí numa coisa: para que serve capacete? Pensa aí, para que serve isso? Capacete. Capacete livra você de uma pedrada? Não, meus irmãos, capacete é só para você levar uma pedrada em segurança. Lá em Efésios capítulo 6, a armadura de Deus, capacete da salvação. Para que o capacete da salvação? É para que você leve uma tijolada em segurança, e não proteger a gente do tijolo, porque a tijolada virá, a pancada virá. Mas agora nós temos como apanhar seguros. Os dardos inflamados do inimigo, eles não param de ser lançados a nós, porque nós temos um escudo. O escudo da fé não é para anular o inimigo soltando flecha. Para que o escudo da fé? É para que as flechas não nos atinjam. Assim como eu não terei dúvida da salvação que eu tenho no meu Senhor por causa do capacete, apesar da pedrada, a fé é aquela resistência que eu tenho apesar dos dardos. Sem fé e sem o capacete da salvação, os dardos e os tijolos, eles são letais. Hititas contra o território de Judá e contra o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu Senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo, o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomara da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres, não lhes faltou coisa nenhuma, coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada que lhes havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as suas ovelhas e o gado, e os levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Chegando Davi aos 200 homens, que de cansados estavam, não puderam seguir, e ficaram no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se desses, os saudou cordialmente. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram guerrear conosco, não lhes daremos o despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e vá embora. Porém, Davi disse: não fareis assim, meus irmãos.
com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal será a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel, aos de Ramote, do Negueb, aos de Jatir, aos de Aroer, aos de Sifimote, aos de Estemoa, aos de Racal, aos que estavam nas cidades dos Jerameelitas e das cidades dos Queneus, aos de Orma, aos de Horazã, aos de Atasse, aos de Hebron, e a todos os lugares em que andaram Davi, ele e os seus homens. Amém. Convido-os a orar mais uma vez. Pai Santo, Tu tens ministrado tanta coisa profunda a nós até aqui. Pedimos ao Senhor que sopre vida nesse lugar. Tu fizeste isso no Éden. Jesus fez isso com seus discípulos. Um sopro que mudou as histórias. Oh Deus, em nome de Jesus, sopre em nossos corações. Um sopro de vida, um sopro de renovo. Que nós saiamos daqui gerando vida por onde passemos. Nos aponta os caminhos, Senhor. Traz água aos corações áridos. Faz com que este culto tenha muito significado para todos nós. E isso nós dependemos exclusivamente do Senhor, trazendo a nós a revelação da Tua vontade nesta noite, para cada um dos nossos corações. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Então, qual é a realidade de Davi aqui, gente? A realidade de Davi está bem simples. Então nós lemos o capítulo todo, vou citando aqui alguns textos, espero que você me acompanhe, mas não vamos para outros textos e ficaremos aqui como oramos que o Senhor nos abençoe. Na administração das consequências dos seus pecados, porque Davi nada mais estava vivenciando as consequências das suas escolhas, então ele aqui estava enfrentando a dor de ser terrivelmente perseguido, como eu já falei, pelo próprio rei. Escondendo-se em regiões diversas, sem nenhuma segurança, sem nenhuma estabilidade, com gente complicada do lado dele. Davi, ele acaba de ser dispensado, como eu falei, ele chega a esse território enquanto é tudo queimado. Ele estava na expectativa de rever suas mulheres. Não vou explicar hoje porque duas mulheres, mas tem as suas razões lá, tudo é isso. Isso não é recomendado para nós, né? Isso o ministério do Senhor adverte, você não deve ver duas mulheres. Então eu não vou explicar isso aqui, tem a história do porquê que Davi tinha duas mulheres aqui, né? Então todos os seus soldados chegavam a Ziclag esperando reencontrar suas esposas, seus filhos, sua família, e o que encontram são símbolos de solidão. Nada mais neutralizante do que essa dor. E eles choraram tanto, que não tinha mais forças nem para chorar. Não sei se você já passou por um episódio assim. Você queria ter mais força para chorar e não aguenta. Além disso, esses 600 homens estão agora atribuindo a Davi a responsabilidade de tudo isso. E agora querem apedrejá-lo. E nisso o coração de Davi se angustia, versículo 6. E essa angústia, a força é como quem está sendo esmagado no canto da parede. É a mesma sensação. Então pega tudo isso, como pode, no final do versículo 6, esse homem se reanimar no Senhor? Aqui, esse quadro de extrema solidão, de profunda angústia, de todos os seus sonhos terem virado cinza, de todos os seus projetos estar acabando com fogo, das pessoas que ele amava e dos lenitivos aí da sua vida agora estão em algum lugar que ele não sabe onde estão. Se estão sendo abusadas, se serão vendidas como escravos, ou se já foram vendidas, ele não sabe. Se foram mortas, ele não sabe. E como pode uma situação dessa, um homem se reanimar? O que seria mais óbvio, o que seria mais lógico, é esse homem se matar. Era esse homem chegar no meio desses 600 e dizer: vocês estão certos. Não há mais por que continuar vivendo.
Esse Deus e os planos desse Deus, eles não fazem sentido para nós. Se o Senhor é Deus mesmo, e Ele é o meu Deus, por que isso está acontecendo? Então não tem sentido. Os fios estão completamente desconectados. Até então o azul conectou com o azul, até então o vermelho com o vermelho. Agora nenhum fio da minha vida tem conectores correspondentes. Nada se encaixa, para mim está tudo errado. Então o ideal seria desistir. Escuta, por que eu não desisto? Mas o caso é que Davi, no versículo 6, nos dá, pelo menos aqui no registro de Samuel, ele se reanimou na pessoa certa. E é isso que faz com que a gente não desista. Nós não vamos desistir se nós buscarmos na pessoa certa a condição da gente continuar vivendo. E qual é a pessoa certa? Senhor, vírgula, seu Deus. Os projetos do Senhor não pegam fogo. Os planos do Senhor não são inflamáveis. Aquilo que Deus tem para nós, eles não podem terminar em cinzas. Não podem. E isso é a compreensão de quem é Senhor. Davi, ele se reanima no Senhor. E se Ele é Senhor, os planos e os projetos dele, apesar de uma cidade em fogo, e apesar das pessoas que eu amo sumiram, Ele ainda continua sendo Senhor. E talvez seja aí um dos lugares onde nós mais entramos em crise, aonde o Senhor falha. Eu vou buscar respostas onde? O Senhor não funcionou, o Senhor não cuidou, o Senhor não protegeu a cidade, o Senhor não protegeu minha esposa, o Senhor não protegeu minhas filhas. Então para que serve o Senhor? Na verdade, muitos de nós temos essa pergunta aguda e reverberando dentro do nosso coração: para que Deus serve? Por que o Senhor, Ele se tornou alguém que abençoa os nossos projetos e nossos sonhos, na verdade? Gente, pensa aí numa coisa: para que serve capacete? Pensa aí, para que serve isso? Capacete. Capacete livra você de uma pedrada? Não, meus irmãos, capacete é só para você levar uma pedrada em segurança. Lá em Efésios capítulo 6, a armadura de Deus, capacete da salvação. Para que o capacete da salvação? É para que você leve uma tijolada em segurança, e não proteger a gente do tijolo, porque a tijolada virá, a pancada virá. Mas agora nós temos como apanhar seguros. Os dardos inflamados do inimigo, eles não param de ser lançados a nós, porque nós temos um escudo. O escudo da fé não é para anular o inimigo soltando flecha. Para que o escudo da fé? É para que as flechas não nos atinjam. Assim como eu não terei dúvida da salvação que eu tenho no meu Senhor por causa do capacete, apesar da pedrada, a fé é aquela resistência que eu tenho apesar dos dardos. Sem fé e sem o capacete da salvação, os dardos e os tijolos, eles são letais. E nós queremos resolver dardos e tijolos com cânticos e orações, e não com convicções de quem é o Senhor e se esse Senhor é o meu Deus. Nós queremos coisas que funcionem para nós sem termos uma consciência de quem nós somos e de quem Ele é. E quando as nossas cidades pegam fogo e as pessoas que nós amamos somem, nós entramos em colapso. Os mais inteligentes saem da igreja e deixam de orar. Porque quando a cidade pega fogo e as pessoas que amamos sumiram, fala a verdade, qual é a nossa primeira atitude? Deixa de orar. Tá bom, não sua, mas muita gente para de orar. E muitos deixam de vir para a igreja, porque
porque as suas cidades pegaram fogo e as pessoas amadas foram retiradas. Então Davi, ele tem uma consciência clara de que o Senhor é o seu Deus. Senhor que tem um controle absoluto de toda a história, a gente vai ver isso melhor lá na frente. Agora Deus é uma coisa que para nós vale muito a pena a gente refletir nisso. Sabe por quê? Porque nós estamos pensando que as coisas absolutas são aquelas que são visíveis. Isso é bem interessante, tem uma turma boa pensando nisso nesses últimos tempos, por causa da mentalidade hoje. Exemplo, esse tablet é absoluto ou é relativo? Ele é real ou ele é algo irreal? Então, se ele é real e ele é absoluto, quanto tempo você acha que esse tablet vai sobreviver aqui na Terra? Você acha que daqui a 50 anos esse tablet existirá? Você acha que daqui a 100 anos esse tablet existirá? Então nós estamos dizendo que o real absoluto, ele é aquilo que nos faz ter a consciência de que é a verdade. Agora deixa eu te dizer uma coisa em vez de tablet. Espírito é relativo ou absoluto? É real ou imaginário? Fala a verdade. Porque nós estamos associando o que é real com matéria, físico, pego, vejo. E aquilo que eu não vejo é exatamente aquilo que eu não posso crer. Porque eu só posso crer naquilo que eu vejo e pego. Ou não é assim? Por isso que a fé, hoje, nesta época do mundo moderno e desse mercantilismo gospel, acharam uma coisa interessante: materializa a fé. Porque se agora você levar o copo d'água, a flor, esses negócios, que eu acho que está até saindo de moda, eu não sei como é que está hoje o mercado gospel, se está super aquecido, se está entrando em crise, eu não sei. Mas antes dava uma materialização da fé, e agora aquilo que eu toco, vejo, consumo, a que eu creio. Isso porque o que é material a gente entende como absoluto, e o que é invisível eu entendo como uma coisa que é só imaginação. Então o Espírito de Deus na sua vida e na minha vida, caso pensemos assim, é apenas uma imaginação. E vamos ser bem honestos, Deus também é. Porque uma cidade pegando fogo, amigo, e as mulheres levadas cativas, é mais real do que o Deus que eu sei. A pergunta é: cadê Deus? Ou não é assim? Davi vai orar. No versículo 7, Davi vai orar. E quando ele recobra o seu ânimo, ele vai orar. E eu acho que o orar já é um milagre. Mas o pedido dele é sobrenatural. Porque ele diz assim: eu não vou dar mais um passo se o Senhor não mandar. Rapaz, obedecer esse Deus e seguir esse Deus, as coisas não estão indo muito bem. Você ainda quer dar mais um passo? Eu disse: eu quero. Viu o que é Senhor? A cidade pegou fogo. As mulheres foram levadas cativas. Você está orando a Deus para saber qual é o próximo passo? Estou. Porque Ele é Senhor. E esse Senhor é meu Deus. Eu não entendo. Os fios não têm correspondência. Mas isso não abala a minha fé de quem Ele é. Porque eu creio no invisível absoluto. E não no visível relativo. Glória a Deus. Moisés, ele viu o invisível. Por isso ele deixou o Egito. Porque o Egito não era absoluto para ele. O absoluto para ele era o que era invisível. Abraão, Romanos, diz que ele também viu o invisível. Porque contrário a tudo que era visível, lógico, matemático, ele acreditou que o invisível era superior a isso. E isso nós damos o nome de fé.
Não porque nós acreditamos que vai dar certo, mas nós acreditamos em quem é o meu Senhor. Glória a Deus. Isso é fé. Eu sei em quem eu creio. E aí ele vai orar. Gente, interessante assim. Tem gente que é tipo lixa grossa para alisar o peão. Entendeu? Assim, tem um pessoal que é bênção na nossa vida só para fazer a gente amadurecer na fé. Vou dar um exemplo para você. Hoje de manhã eu fui deixar minha esposa no hospital, 6 horas da madruga, deixar ela às 7 e voltando. Meus irmãos, você precisa ver como eu voltei crente hoje do hospital. Eu disse, cara, vou voltar, porque geralmente eu venho ouvindo jornal, coloquei música de crente, irmãos. Sabe daquelas substâncias, aquela música boa? Aí, faixinha da direita, PTG, pessoal passando 80, que é a velocidade da via. Mas eu, crente, irmãos, na direita, local que crente anda, lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, porque uma pessoa lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro não anda na esquerda devagar, anda na direita. Ali é para quem precisa ser salvo e liberto. Direito, devagarzinho, ouvindo música de crente. Estou na unção. Mas eu levo uma fechada. Mas uma fechada. Mas assim, que fechada? E desnecessário. Que você não tem dúvida que é o capeta dirigindo o carro. Assim, eu vou tirar você desse local que você imaginaria que iria chegar em casa. Então tem gente que tem um dom para ser lixo, assim, vai alisar o diabo. Deixar você lisinho, parecido com Cristo. O que você acha que essa cidade pegou fogo para Davi? Por que Davi ainda precisava aprender mais? Quais eram os absolutos que para Davi ainda tinha que ruir? Escuta, Davi, construiu cidade? Desconstruiu. Está seguro em Ziclag? Estou. Alguém pega isso? Não. E quem poderia me pegar é Saul, e o Saul está com medo dos filisteus. Bom projeto, hein, Davi? Sou teu filho, Senhor. Vou tocar fogo. Você ainda precisa entender que o erro não é seu. Não foi você que inventou Ziclag. Mas eu ainda quero que você ainda me conheça em outras dimensões. E para isso, os teus planos têm que virar cinza. Entendeu? Isso eu não entendi, não, Senhor. Mas eu quero saber qual é o próximo passo. Meus irmãos, quando os seus planos não deram certo, Clédson, quando o teu plano não der certo, quando aquilo que você sonhou para você, quando eu sonhei para mim, sabe como é que a gente vai ter que orar? Não é porque, Senhor. Não é porque eu, Senhor. Não é para quê, Senhor. Por que fizeste assim comigo? Sabe qual é a oração que eu aprendo nesse texto? Deus, qual é o próximo passo? Porque eu saí daqui sem o Senhor me dizer. Eu posso estar cheio de raiva, eu posso estar cheio de angústia, eu posso estar cheio de ira, eu posso estar cheio de vingança, eu posso estar cheio de muita mágoa e muito ressentimento, porque tocaram fogo na minha casa, tocaram fogo nos meus projetos. Escuta, existem responsáveis sim, por terem tocado fogo nos meus projetos sim, e essas pessoas precisam prestar contas. Para Davi não. Para Davi ele ora e diz, qual é o próximo passo? Isso é reanimar-se no Senhor, seu Deus. Quando Davi vai orar, gente, no versículo 8, ele não diz assim, Deus me ajuda, porque eu vou atrás dessa galera e vou matar. Ele ora dizendo, Senhor, é para mim ir atrás deles. O Senhor quer que eu vá atrás deles? E se eu for, eu vou alcançá-los? Meus irmãos, que oração. Porque ir atrás deles é uma coisa, alcançar só se o Senhor for comigo.
Muitos de nós já morremos no caminho da vida e estamos prostrados na estrada, porque muitos de nós partimos, sem o Senhor dizer vai, na ideia de que Ele vem atrás da gente abençoando. Aí o Senhor responde, vai, Davi, porque além de você alcançá-los, você terá êxito, você terá vitória. Vai, porque eu sou contigo. Quando tudo pega fogo, quando as coisas não deram certo para você e para mim, qual é o próximo passo, Senhor? Meus amigos, meus irmãos, vá atrás da sua família. Porque pode ser que os seus planos pegaram fogo e você se encheu de mágoa a tal ponto que você nem sabe mais cadê sua filha. Pode ser que até hoje você ainda não aceitou o divórcio, mas por causa do divórcio que pegou fogo, o casamento pegou fogo, seus filhos são órfãos de pais vivos. Porque você é um adorador de cinzas. E você é um amargurado por aquilo que pegou fogo. Porque você não passou no concurso, a sua vida virou um inferno. Sabe por quê? Porque você é um adorador de fogueira. E um revoltado. E você é um morador de Ziclag. E não um homem e uma mulher que tem por Deus o seu Senhor. Porque aqueles que têm o Senhor como seu Deus, eles não são moradores de Ziclag. Eles não vivem colocando cinza na cabeça, porque alguém veio para soprar as cinzas sobre nós e nos dar uma coroa de alegria, em vez de vestes de pranto. Vá atrás da sua esposa. Vá atrás do seu esposo. Vá atrás dos seus filhos. São mais importantes do que os seus planos que pegaram fogo. O absoluto para você pegou fogo. Sabe por quê? Porque não era absoluto. Porque só o que é absoluto não pega fogo. O que é inflamável, meu irmão, não pega fogo não. Glória a Deus. Quando alguém perguntar para mim, quer janta? E eu perguntar, quais são as opções? A pessoa vai dizer assim, sim ou não. Eu gosto desse tipo de resposta. Porque fé, deixa eu contar um segredo para vocês. O segredo para nós é para a gente dizer para todo mundo, fé não é escolha. Acreditar nesse Senhor que é Deus não é uma escolha de vida, é uma decisão. E decisão é sim ou não. Eu não posso ter Deus por Senhor e o meu Senhor como meu Deus, como uma escolha de vida, entendendo, presumindo que ao escolhê-lo eu vou chegar nos mesmos fins que eu tivesse não escolhido. Porque ao escolhê-lo, como já que ele insistiu demais todo domingo comigo, eu resolvi que ele vai ser o meu Deus, pronto. Mas agora é para você, Deus, que agora passa a ser o meu Senhor, fazer com que eu chegue nos fins que eu quero de forma mais rápida e mais tranquila. Aí eu te aceito. Porque na crise que eu estou passando conjugal, o Senhor vai resolver meu casamento? Vou, então eu te aceito como meu Deus, mas o Senhor resolve meu casamento. Isso é uma bagunça na cabeça do homem moderno. Porta estreita, porta larga. Porta larga leva à perdição. Porta estreita leva a mim. Isso não é escolha, isso é uma decisão. Porque são fins diferentes. Se você aceitar que eu seja o teu Senhor e como Senhor ser o teu Deus, prepare-se para a sua cidade virar cinza. Porque pode ser que Ziclag, que é a tua cidade, não esteja nos meus planos. E se não estão nos meus planos, virará cinza. Porque eu sou o Senhor.
Se eu não for o seu Deus, você não me adorará. Então, fé não é uma questão de escolha. É uma questão de decisão. Por isso que Davi, ele diz, o Senhor é o meu Deus. E eu não tenho escolhas. Porque eu decidi que tu serias o meu Deus. Por mais que tudo pegue fogo. Então, como é que a gente não desiste? Reanime-se na pessoa certa. Encontre ânimo na pessoa certa. E a pessoa certa é o Senhor, o nosso Deus. A não ser que tenha outro Deus. Em segundo lugar, além de nos reanimarmos na pessoa certa, pratique a justiça. E aqui eu acho bem interessante a dinâmica de Davi nesse percurso. Então Davi está indo para onde? Já que o Senhor disse assim, sai, vai, você vai alcançá-los. E além de alcançá-los, você vai reconquistar tudo de volta. Então agora Davi tem um percurso de fé. Ele não sabe ainda onde é que os amalequitas estão, com as suas mulheres e os seus filhos. Ele não tem ideia. Então Davi parte com seus 600 homens. Parêntese. Gente, quando a gente é homem de Deus, o pessoal nos segue, não segue? Se não nos matar, nos segue. Porque, presta atenção, esse povo aqui, esses 600 homens, estavam prestes a matar Davi apedrejado. Lembram? Quando ele ora e diz assim, o Senhor me diz para ir atrás desse povo, porque a gente vai pegar tudo de volta, o que esses 600 homens estão fazendo? Seguindo Davi. Por que minha família não me segue? Pergunta, você está indo para onde? Por que os meus filhos não vêm para a igreja? Pergunta, você vem para cá? E quando vem para cá, por que vem? E quando sai daqui, qual foi o resultado de ter vindo para cá? Sabe por que as pessoas seguem quem segue? Porque essas pessoas estão seguindo a voz do Senhor. Porque cá para nós, a gente não segue quem não está seguindo o Senhor. Porque se for para seguir alguém que não segue o Senhor, nós somos autônomos e cada um toca a sua vida do jeito que bem entende e ninguém se mete na vida de ninguém. Essa é a pegada. Mas quando nós enxergamos alguém seguindo ao Senhor, nós vamos seguindo essa pessoa. E assim nós vamos fazendo discípulos. E o apóstolo Paulo disse assim, eu quero que vocês me imitem, porque eu estou imitando Cristo. Então agora existe uma reprodução e uma geração de discípulos. Porque todos estão alinhados em um só cabeça. Glória a Deus. Irmão. Então as pessoas, os 600 não estão seguindo Davi. Os 600 estão debaixo de uma voz. Cujo Davi é o transmissor. Então ele teve uma transmissão do que eles deveriam fazer. Há uma missão para nós depois de cidade queimada e mulheres e filhos cativos. Qual a missão? Ouça a minha voz e o próximo passo tem que ser segundo o que eu te disser. E Davi, ele transmitiu isso. O povo seguiu. Agora vamos para o percurso. Por que eu vou ter que praticar a justiça? Porque vai ter gente que não vai conseguir te acompanhar. Vai ter pessoas que não terão a mesma força que você tem. Haverá pessoas que não sabem o que você sabe. Os seus recursos físicos, eles são diferentes dos seus. Pare de sofrer com aqueles que não conseguiram seguir você. Eles não aguentaram. Aqui no versículo fala que homens de cansados não conseguiram nem atravessar o rio. Ficaram 200. Por que você acha que você é o padrão da força? Por que você acha que você é o padrão da inteligência? Por que você acha, se você é assim, os outros têm que ser iguais a você? Oh Deus, fala comigo que eu tenho que aprender isso aqui. Por que eu acho que os meus filhos têm que ser iguais a mim? Por que eu acho que os membros da Cristã Evangélica Nova Vida têm que pensar do jeito que eu penso? Porque tem uns que não vão conseguir atravessar o ribeiro. Sabe por quê? Porque eles não são eu.
Davi, porém, e 400 homens, verso 10, continuaram a perseguição, pois 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Aqui Davi vai ter que praticar misericórdia lá na frente. Meus irmãos, a prática da justiça é algo bem interessante. Vamos relembrar, Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar, Deus e a sua justiça. E aí, todas as coisas vão ser acrescentadas. Amém? Não. Tudo aquilo que você vai precisar vai ser acrescentado. Comer, beber e vestir. Então, casa, carro, mulher, marido, filho, não encontra-se em Mateus 6,33. Porque esse versículo é mal interpretado. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e tipo assim, tudo vai dar certo na sua vida. Então, isso não faria o menor sentido para 1 Samuel 30. Viu como não é doutrina? Porque aqui não deu tudo certo. E não vai dar tudo certo. Então, o que eu faço? Então, Deus, eu acho que Deus ele tem alguma coisa de churrasqueiro. Quem gosta de churrasco se assemelha muito com o Senhor, porque Ele enfia a gente no espeto e vai virando no fogo. Então, Ele vai torrando a gente. Então, a gente pensa que a cidade queimada era o suficiente. Não, não é. Levaram mulher, filho cativo. A gente pensa que é o suficiente. Não, os caras que sobreviveram vão querer te apedrejar. Vira, mas vai, aí não está bom ainda, mais no fogo. Aí você corre atrás deles. Aí o senhor não podia trazer as mulheres de volta? Disse, não, não posso. É você que vai atrás. No deserto? Disse, no deserto. Então vai girando mais um pouquinho. Quando chega para atravessar um ribeiro de 600 homens, que os amalequitas eram muito mais, 200 já baixam. E aí, Davi, confiando em mim ainda? Mais no fogo. Vai virando. Pratique a justiça com os inimigos. Meus irmãos, cá para nós, o Senhor poderia colocar um anjo no deserto. Davi, por aqui, amalequitas a 20 quilômetros. Persevera, Deus é contigo. Ele não poderia colocar um anjo? Meus irmãos, Deus, Ele não alisa para nós. Ele não pega leve. Ele poderia colocar placa. Qual é a dificuldade de Deus colocar placa? Amalequitas a 20 quilômetros. Você não fica nessas vias que você não sabe que está perdido, você não está doido para encontrar uma placa? Por que Deus não é bondoso com Davi? Por que Deus ele não é tão bondoso? Por que lindo, 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 lindo ele não é nessa hora? Por que ele não colocou uma placa lá? Esse Malequita para cá, 200 quilômetros, você não errar. Quem é que Deus coloca? O cara que tocou fogo na cidade. Deus não é gente. Ele coloca o cidadão, dão pão, dão água, o cara estava morrendo. Quando o Davi disse assim, quem é você, de onde você vem? Eu disse, eu venho lá da cidade chamada Ziclag, eu acabei de tocar fogo lá. Vira, tá bom ainda não, Davi. O que você vai fazer com ele agora? E aí, Davi, o que você vai fazer com ele? Davi, eu quero que você seja o Cristo desse homem. Eu quero que você seja agora, Davi, o Cristo do teu inimigo. Não, o seu nome é Davi. O nome do meu filho é Jesus, o Cristo. E você, Davi, para ser um homem segundo o meu coração, você vai ter que ser um cristão também. E cristão, Davi, é colocar em vida aquele que eu poderia matar. Então você seja o Cristo desse homem. Porque há 3 dias atrás eu o adoeci. Não foi o cão, eu o adoeci. O seu dono o colocou no deserto para morrer. Eu o protegi e fiz com que você se encontrasse com ele. Viu, Davi, quem é Senhor? Porque no meio do deserto eu te faço você encontrar uma pessoa porque eu quero. Porque eu tenho projetos para você. E não cidade.
Eu não quero cidade para você, Davi. Eu quero que você seja Cristo. Deus não tem cidade para nós, não, irmãos. Deus não tem nossos paláciozinhos reservados para nós, glória a Deus, aleluia, não. Deus tem pessoas para a gente colocar em libertação. E sabe quem são essas pessoas? As pessoas que tocaram fogo nos nossos sonhos. Porque se não for, nós não somos Cristo. Você não está falando nem com seu marido e quer ser Cristo. Você não está falando nem com a sua esposa. Por você, a sua esposa, seus filhos, seu marido pode ir levar a cativo para aquele lugar. Porque você está muito bem, obrigado. Isso tem nada a ver com Cristo, falta o percurso. Ninguém pode te contrariar, ninguém pode falar alguma coisa que você é chateado. Você é muito cheio de direitos. Quer uma dica? Desista, você não consegue ser cristão. A não ser que você decida hoje que Ele vai ser o seu Senhor. Se Ele for teu Senhor, Ele vai tocar fogo nos teus sonhos. Esse é o tipo de mensagem que eu gosto demais de pregar. Mas eu não gosto de ouvir. Porque o Senhor tem que falar comigo. Meu filho casará esse ano. Ou o ano que vem. Verdade ou mentira? Isso é relativo. Porque eu não sei quais são os sonhos de Deus para ele e para Laís. Minha filha fará 15 anos em junho. Verdade? Ninguém sabe. Sabe quem é? Sabe? Aquele que é Senhor. O meu Deus. Aí eu tenho que tremer nas bases. Porque se esse projeto pega fogo, eu vou ter que orar e dizer: o Senhor fez a melhor coisa que poderia ter feito. Porque se não pegasse fogo, não seria a melhor coisa. Porque se não pegasse fogo, eu não iria ser Cristo no deserto. Eu iria ser um seguro, prepotente, presunçoso nas minhas construções arrogantes. Então eu não presto para ser Cristo. Coloca ele em vida, Davi. Eu quero que você seja Cristo. Quer dizer que o Senhor tocou a cidade assim, fogo em tudo, só para quê? Para que esse homem fosse salvo? Sim. Ou você pensou que o principal personagem do texto não era ele? Por que você acha que o principal pessoa do mundo é você? Por que você acha que eu não sou capaz de tocar fogo na cidade por causa de uma pessoa que você não gosta? Por que você acha que eu tenho que matar quem você não gosta? Eu tenho que matar você, cara. Você não perdoa nem seu irmão, seu presunçoso hipócrita. Porque você é cheio de direito. E você não coloca em liberdade aquele que te feriu. Que Deus toque fogo nas nossas cidades para que a gente se torne Cristo. Esse amém que você disse é perigoso. Está aí um amém que você deveria falar pensando muito bem. Eu vou dizer de novo, que Deus toque fogo nas nossas cidades para que a gente se torne Cristo. Geralmente esse é o percentual mesmo. Pratique a justiça com seus inimigos, Davi. Não é matá-lo? Não, eu posso matar você e praticar a justiça? Porque a minha prática de justiça não foi te matar. Então mata o teu inimigo. Vai ter o armamento agora aí do Bolsonaro. Põe uma arma na sua casa, alguém pular o muro, você mata. Verifique, meus irmãos, se um princípio cristão apoia isso. É lícito, por causa da lei que ampara. Convém para um cristão? Pense nisso, você é maduro para saber. Eu acho que é a gente que salva a bala, não é a gente que mata o outro. Então é justo me matar? Mas eu poderia ter te matado há 1 ano atrás. Então é justo tirar a vida do meu esposo? Ele nem precisaria ser seu esposo. Eu te dei aí 40 anos para você viver com ele. Tá bom não? Eu poderia ter matado há 10 anos atrás. Ou você não entendeu ainda? Não, vamos voltar para o início. Ou você não entendeu ainda que eu sou o Senhor? Ah, tá vendo? Ó, pelo fato de não ser o Senhor, eu não consigo ser teu Deus. Na verdade, você está com conflitos. Porque nem tem Senhor e nem tem Deus na sua vida.
Tem uma coisa abstrata que você acredita menos que o absoluto. Porque é visível. Está entendendo, irmãos? Por fim, eu sempre acho que a graça e a misericórdia são aqueles momentos que vai nos apontar o caminho da restauração. Quem foi que guiou Davi até os amalequitas? A pessoa que ele libertou. Eu sempre acho que a gente está doente, adoecido e adoecendo porque nós não praticamos mais a misericórdia. Porque se a gente pratica a misericórdia, são os resultados dos nossos atos de misericórdia que nos levará ao caminho de a restauração. A sua família não vai vir ainda. Os seus e os meus familiares, eles não serão reconquistados. As nossas esposas não serão trazidas de volta, nem os nossos filhos, porque nós não somos pessoas misericordiosas. Porque se a gente praticar a misericórdia, a gente vai chegar num local da vitória. Glória a Deus. O Senhor nunca permitiu que o seu povo se enxergasse como vítima. Repita isso comigo que isso é uma bênção. O Senhor nunca permitiu que o seu povo se enxergasse como vítima. Nunca. O nunca era para repetir também. Nunca. Nunca. Sua vida é cheia de culpados, né? Você é todo tadinho. Bom, é estranho. A Bíblia nunca olhou para um servo do Senhor. O que dizer do Ezequiel? Deus leva a sua esposa e chore não. Eu só queria chorar um pouquinho. Não, vai chorar. Tem que pregar amanhã de manhã. Aí lindo, 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 ele não é nessa hora. Você vai ter que sentir, cara, que a vida não é fácil. E você não tem tempo para ficar em contornos de cinzas, quando tem muita gente para você pôr em liberdade, porque eu te chamei para ser Cristo. E vai ser caminhando, sendo Cristo, exercendo a misericórdia pela minha justiça, que você chegará nos seus lugares de vitória que você tanto quer chegar. Agora você pode desistir, porque esse caminho é muito duro. Você pode desistir de perdoar quem te abusou na infância. Pode. Mas eu só quero te dizer uma coisa no Senhor, eu não vou te enganar. Você está escolhendo o pior caminho. Porque Ele não dará os mesmos resultados. Você pode desistir de perdoar quem puxou o teu tapete. Você pode desistir de perdoar quem te ofendeu e acabou com a tua vida. Você pode desistir de perdoar aquela pessoa que levou o seu marido, levou sua esposa e te deixou só. Você pode desistir de perdoar aquela pessoa que te feriu amargamente, a tal ponto de você não ter força nem para chorar. Você pode desistir de perdoar essa pessoa. Mas deixa eu te dar uma palavra, você não vai chegar no lugar da vitória. Talvez você reconstrua uma cidade, mas daqui a pouco ela vai pegar fogo de novo. Apocalipse diz isso. Tudo vai pegar fogo. Só o absoluto será ontem, hoje e amanhã. Só o que é absoluto. Mude os seus direitos de meritocracia. Não desistir é você alcançar aqueles que não conseguiram lutar contigo naquele momento, mas eles são dignos de receber a honra. Não a honra, mas dignos de receber a honra. Então aqui é a minha última parte. Davi, quando se aproxima, verso 21, com as vitórias, com as esposas, com os despojos, ele se encontra com quem? Com aqueles 200 homens que não puderam atravessar o ribeiro. Homens maus que andavam com Davi, guerrearam com Davi, é verdade. Foram imprescindíveis para as vitórias, é verdade. Mas são homens maus. Eles não estavam pelo que é certo, eles estavam pelas suas esposas e pelos seus desejos.
Mas quando chega na hora de fazer o certo, eles dizem, ei, peraí, essa turma não brigou com a gente, não merece o despojo. Pegue a mulher, filho e vai embora. Não foi isso que disseram? Davi estabelece um direito que entra por estatuto. Negativo. Vitória de uns vai ser a vitória de todo o povo. Porque todo o povo vai merecer aqui os mesmos direitos do que aqueles que lutaram. Tem muito a ver com Moisés, com as mãos erguidas, e o povo lutando e vencendo. Quando Moisés baixava a mão, o povo começava a perder. Sabe, meus irmãos, alguém precisa descansar enquanto a gente está na batalha. E graças a Deus o Senhor nos deu força para ir para a batalha. Porque daqui a pouco, quando a gente voltar, esses homens agora poderão nos ajudar a levar carga, porque eles descansaram. Como é bom dar descanso para aqueles que estão do nosso lado. Daqui a pouco eles vão merecer a digna honra. E por fim, eles precisam também, eu acho muito interessante o que Davi faz, a partir do versículo 26 até o 31. Eu não quero ler de novo, mas aqui no versículo 31 explica tantas cidades, tantas regiões. Davi manda despojos para todo esse pessoal. Sabe por quê? Porque fazia parte da história de Davi. Toda cidade que lhe acolheu, todo copo d'água que lhe deram, todas as pessoas que lhe deram o abrigo e o apoio, aquele que me deu o abraço quando eu estava passando por uma situação muito difícil, aquele merece ser honrado. Eu não adquiri essa vitória pelas minhas próprias forças. Se não fosse essas pessoas que tivessem passado pela minha vida, eu não conseguiria ter chegado até aqui. Meus irmãos, como a vitória não cegou Davi, como a conquista de Davi não o levou a acreditar que o despojo era dele. Ele ouviu isso no texto, despojo é do Davi, o despojo é do Davi. Ele não disse isso. Tudo que ele pegou por causa dessa conquista, ele disse, não é meu. Que vitória eu poderia ter se não fosse o Senhor em mim? Que prata, que moeda poderia chegar na minha mão se não fosse o Senhor? E tem tanta gente boa na minha história que eu tenho que honrar. Quem dera que nós saíssemos daqui ligando para as pessoas que fazem parte da nossa história, que a gente faz 1 ano que não fala. Eu que o diga. Na presunção de que eu estou aqui pelas minhas forças, e não por pessoas que me apoiaram na jornada. Você está bem casado, sua família não foi levada cativa. Você não fez isso por causa das suas forças. Tem muita gente boa que te ajudou. Muita gente boa. Honre-os. Então, gente, como é que a gente não desiste? A gente não desiste tendo o Senhor por Deus e tendo a prática da justiça apesar dos desertos escaldantes. Faça o que é certo e tenha o Senhor por Deus. As vitórias virão. A gente vai voltar tudo arrebentado, mas celebrando o Senhor. Porque os inimigos batem em bêbado. Já bateu em bêbado? Alguém? Nunca? 4 pessoas. Os inimigos estavam festejando, dançando, todo mundo chapado. Davi chegou, bateu em bêbado. As vitórias de Davi, que vitórias! O Senhor adoeceu um egípcio, colocou no deserto, me conduziu até os inimigos. Quando eu chego aos inimigos, eles estão alcoolizados, festejando. É fácil a vitória. Eles não estão armados, eles não estão me esperando, eles não estão contra nós, eles estão vulneráveis. Foi o Senhor que fez isso. E como foi que você conseguiu essa vitória, Davi? Ouvindo o meu Senhor e tendo-o por Deus. E praticando a justiça. Como é difícil. Com aqueles que não conseguiram, com aqueles que foram os responsáveis pelo incêndio e com aqueles que fizeram parte da minha história. Eu terminei a história sendo uma pessoa grata, agradecida a Deus pela vida daqueles que me apoiaram. Quero encerrar com uma ilustração, irmãos. Nos anos de 1970, um cientista, na verdade um psicólogo, chamado Bruce Alexander,
Ele ficou intrigado porque as pessoas que se feriram e iam para o hospital tomavam doses de morfina. E morfina tem uma base de heroína. Então, toda morfina tem uma droga ilícita na sua composição. Heroína. Não sei se todas. Mas tem que ter droga. Porque o poder tem que ser mais forte do que da dor. Quebrou um osso, morfina, para poder ser mais forte do que a própria dor. E ele ficou intrigado por que as pessoas não saíam de lá viciadas em morfina. Mas se tomou tanta morfina, por que não saem de lá viciados em morfina? Por que eles não saem de lá querendo morfina e querendo morfina? Por que eles não se viciam? Na premissa de que uma vez fumar, para sempre, tem mais como sair não. Então era isso que ele ficou intrigado. Por que as pessoas do hospital não então? Ele foi fazer uma pesquisa nos soldados do Vietnã, 20% dos soldados americanos no Vietnã tomavam morfina. Desculpe, heroína. Se drogavam. Desses, 95% não ficaram viciados. Apenas 5% ficaram viciados. Ele foi fazer uma pesquisa e ele chamou essa pesquisa de Parque dos Ratos. Parque dos Ratos, ele fez o seguinte, ratinhos brancos. Ele fez um parque com tudo que um rato gostaria de ter. Além da colônia, roda gigante, túnel, muita comida, festa, um parque de diversões. Orlando, Disney para rato. Então, mas tinha duas águas, uma comum e uma com heroína. Os ratos vinham beber, não sabiam qual era, provavam a heroína, provavam a água potável. Nesta gaiola, você pode pesquisar isso na internet, nesta gaiola, os ratos que bebiam da água com heroína, eles não voltavam a beber a água com a heroína. Sabe por quê? Porque roubava deles a bênção de experimentar todo aquele parque. Outra gaiola, ele colocou um rato, sozinho, com ração, água potável, água com heroína. Esse rato morreu drogado, de overdose, porque ele não suportou a sua solidão. Bruce Alexander, esse estudioso, ele contrariou a lei de que o vício é incontrolável. Ele disse que o vício só existe quando a gente não tem mais o que viver. Quando a gente desiste de viver. Quando a gente tem que fugir das nossas realidades porque a gente não suporta a nossa realidade. Entendeu por que Instagram? Entendeu por que rede social? Entendeu por que nós somos uma geração viciadas em redes sociais? Porque nós somos um povo fugindo das nossas realidades, porque a gente não tem mais parque de diversão para viver. Nós somos solitários, angustiados, porque as nossas casinhas pegaram fogo. Pornografia. Meus irmãos, 80% dos homens cristãos têm problemas sérios com pornografia. Vá resgatar seu marido. Pode ser que você nem saiba que ele está sofrendo disso. Sabe por quê? Porque a gente está querendo reconstruir cidades que foram queimadas. E não buscar pessoas que estão cativas. Deus ele nos colocou num parque que é segundo a sua vontade, vivenciar tudo aquilo que Ele sonhou para a gente. Nós estamos insistindo em viver na nossa solidão, se drogando, porque a gente não suporta nem a si mesmo. Deus ele o chama para ser Senhor e o Deus da sua vida. Deus o chama, não é para você se dar bem, mas é para você praticar a justiça. Contra os que não conseguem ir contigo, contra os que foram culpados de tocar fogo nos seus sonhos, e contra aqueles que participaram da tua jornada. Tenha o Senhor por Deus e pratique a justiça. As coisas vão dar certo, você vai ver. Daqui a pouco você voltará para cá com as vitórias nas suas mãos.
dizendo: está aqui meu marido, peguei ele de volta. Está aqui a minha esposa que tinha sido levada cativa, consegui pegar de volta. Está aqui os meus filhos que tinham sido levados cativos pelo espírito desse mundo. Está aqui eles de volta. O que você fez? Senhor como meu Deus. E a prática da justiça como verdade. Deus nos abençoe. Para a glória do nome dele. Vamos ficar em pé? Vamos orar.